Então, hoje vamos dar sequência ao curso de Biomateriais. Na aula de hoje, iremos abordar o tópico de ortopedia, mas, a exemplo das outras vezes, vou falar ainda um pouco sobre biomateriais e as propriedades que devem apresentar um biomateriais para ser empregado. Bom, nesta aula vai ser tratado ortopedia e traumatologia. O que é a ortopedia? É a especialidade médica que cuida das doenças e deformidades dos ossos, músculos, ligamentos, articulações e elementos relacionados ao aparelho locomotor. E a traumatologia é a especialidade médica que trata com o trauma do aparelho músculo-esquelético. Bom, o grande desafio que nós temos sempre é o seguinte: o que é ou como nós podemos entender o corpo humano? Então, o estudo do ser humano, do ponto de vista da medicina, é uma máquina complicadíssima e o biomaterial ou biomateriais que vão estar em contato com esse organismo vivo tem que satisfazer uma série de pré-requisitos, ou melhor dizendo, de propriedades. E nós devemos sempre pensar, não é uma necessidade, as interações entre as mais diversas áreas do conhecimento para poder entender um pouco sobre biomateriais. Então, normalmente é uma disciplina que tem interdisciplinaridade, envolve várias áreas do conhecimento, por exemplo, engenharia, química, física, odontologia, medicina, biologia, matemática e as ciências da informação hoje presta um trabalho muito grande para a aplicação e o entendimento dos biomateriais, e é sempre necessário, demoramos inclusive para entender isso, que tem que haver pessoas desta área que faça a interlocução entre as diversas áreas visando a aplicação de biomateriais. Bom, o que é um biomaterial? É um material que vai estar em contato com o organismo vivo, temporário ou definitivamente. E ele passa, a sua aplicação, o seu entendimento, passa por diversas fases. A primeira fase, que nós poderíamos dizer que é do passado, não muito distante, fazíamos mais a remoção dos tecidos. Hoje, nós pensamos em substituição do tecido e o futuro do biomateriais ou dos biomateriais estará envolvido muito mais a regeneração de tecidos. Hoje eu ainda acho que a gente está entre o presente e o passado, essa é a minha avaliação. No entanto, independente dessa avaliação, nós temos que pensar na possibilidade da regeneração de tecido. Por que se estuda biomateriais? Por uma série de razões. Hoje eu vou focar principalmente três aspectos importantíssimos: o aumento da expectativa e da qualidade de vida, traumas de acidente de trânsito e violência e utilização de biomateriais por jovens. E claro que isso tudo tem implicações econômicas. Os biomateriais, eles podem ser constituídos dos mais diferentes materiais, quer seja metais, cerâmicos, polímeros, e uma composição entre esses materiais que se chama compósito. E, para isso, a gente tem que pensar o seguinte: para a colocação de um biomaterial num organismo vivo, temos que ter a preocupação sobre a biocompatibilidade e a toxicidade. A norma ISO 10993, ela fala da avaliação biológica de dispositivos médicos. Essa é uma norma, vamos dizer,
que já tem um tempo de duração, mas ela vem se adaptando e ela é bem aceita ainda hoje nos vários países do mundo, tanto nos Estados Unidos como na Europa e como no Brasil. Mas falou-se em biomateriais, nós temos que estar o tempo todo pensando na biocompatibilidade, tanto quando colocamos o biomaterial, como na duração desse material, quer seja temporário ou definitivamente, em contato com o organismo vivo. Então, as propriedades desejáveis, de uma maneira geral, é o seguinte: não induzir formação de trombos como resultado do contato entre o sangue e o biomaterial, não induzir respostas imunológicas adversas, não ser tóxico, não ser carcinogênico, não perturbar o fluxo sanguíneo e não produzir respostas inflamatórias ou crônicas que impeçam a diferenciação própria dos tecidos adjacentes, porque ele pode haver a regeneração, mas com tecido indesejável. Então, de uma maneira geral, um biomaterial tem que ter biocompatibilidade e biofuncionalidade. A biofuncionalidade é ele desenvolver adequadamente a função para o qual ele foi projetado. E a biocompatibilidade deve ser local e sistêmica, porque muitas vezes, por exemplo, o caso de restaurações ou implantes dentários, eu posso ter a biocompatibilidade local, no local da introdução do biomaterial, mas esse material não deveria, mas sofrer, por exemplo, processos corrosivos e o produto de corrosão ir para os mais diferentes órgãos do organismo. Uma outra questão que raramente a gente pensa, não faz parte da nossa cultura, é a necessidade de se fazer manutenção do biomaterial. E hoje, na aula de hoje, nós vamos tratar também como a gente pode entender a manutenção de um material ortopédico. Tem que se lembrar o seguinte: uma vez que eu vou colocar um biomaterial em contato com o organismo vivo, o processo de cura ou de ósseo-integração ou de integração, ele se dá através das interações ou reações com o organismo vivo e a superfície dos biomateriais. Isso tem que ser bastante entendido. À medida que entendemos mais do biomaterial e entendemos mais dessas reações, é possível, ou tem sido possível, a gente melhor entender o processo de biocompatibilidade, que é um processo que vai sendo redefinido à medida que o nosso entendimento avança na sociedade. E, finalmente, no sentido de desmistificar aquilo que vai estar em contato com o organismo que ele quer tratar, que é sempre um material estranho ao organismo. Por isso que temos que tomar uma série de cuidados. Bom, a exemplo das outras aulas, hoje convidamos para fazer parte desta aula o Dr. Ricardo Ineco de Castro, especialista em ortopedia e traumatologia pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, especialista em ortopedia pediátrica pela Unifesp, especialista em distúrbios de movimento e bloqueio químico em toxina botulínica, membro do grupo de ortopedia e traumatologia da Santa Casa de São Carlos. Então, a primeira palavra que eu faria ao Dr. Ricardo é de ordem econômica e depois nós vamos para os outros aspectos vamos dizer, do tratamento ortopédico propriamente dito. Gostaria de que, se possível, que você desse uma noção geral sobre os gastos do SUS com placas, parafusos e próteses e outros mais que possam estar à disposição da sociedade. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite do professor, quer dizer, uma honra
estar aqui conversando com o senhor nesse programa. Bom, realmente o mercado de implantes ortopédicos é uma coisa que chama bastante atenção. Tá? Acredita-se que no final da década passada se gastou em torno de 64 milhões de reais em implantes ortopédicos na medicina como um todo, tanto privada quanto pública, e isso 80% foram gastos pelo SUS. Tá? Na década de 90, nos Estados Unidos, foram gastos perto de 2 bilhões de dólares em implantes ortopédicos. Tá? E 66% desse valor foi gasto com implantes para substituição articular. Né? Acredita-se que por ano nos Estados Unidos são feitas próximo de 3 milhões e 600 mil cirurgias ortopédicas, tá? E dessas aí 40% são necessárias a utilização de algum tipo de implante ortopédico. Tá? Então, realmente, o mundo hoje gasta próximo de 4 bilhões e meio de dólares em implantes ortopédicos. O que a gente observa pelos dados fornecidos é que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o gasto maior com ortopedia é para implantes ortopédicos. Sem dúvida alguma. O que eu pude observar é que a relação, guarda uma relação tanto brasileira quanto americana. Aí eu gostaria de perguntar para você o seguinte: se você tem uma noção do número de acidentes no Brasil? Bom, no ano de 2013, isso dados do Ministério da Saúde, em número de acidentes a gente não tem, mas a gente tem o número de atendimentos decorrentes a esse tipo de acidente. Nós tivemos no Sistema Único de Saúde próximo de 171 mil internações provindas de acidente via terrestre, vamos dizer assim, seja ele motociclístico ou automobilístico, os dois juntos, né? E desses aí, hoje, em 2013, 89 mil, próximo de 89 mil, era decorrente ao acidente motociclístico. Tá? E o SUS gastou com internação, sem contar a reabilitação, medicamento pós o período hospitalar, próximo de 231 milhões de reais no tratamento desses pacientes vítimas de acidentes automobilísticos. Bom, o que nós podemos observar é que é necessário, ou são necessárias campanhas de... Eu sempre acho que a campanha tem que ser educativa, não só aquela campanha que, vamos dizer, fornece uma informação geral e repetitiva, mas que ela seja educativa. E quando eu penso no processo educativo, eu sempre penso nas escolas. Eu acho que esse processo pode ser mais a longo prazo, mas é necessário o processo de educação e de conscientização. Eu gostaria de perguntar qual é a sua opinião sobre esse processo? Não, sem dúvida alguma, eu acho que isso tem que começar nas escolas. Eu acho que as pessoas têm que, desde cedo, entender o poder que você tem na mão, em cima de uma motocicleta ou atrás de uma direção do carro. Tá? Uma coisa que é muito interessante, isso a gente vê com o decorrer da nossa vida como médico, é o quanto as fraturas estão ficando mais graves. Tá? A gravidade da fratura está aumentando. E isso corresponde ao grau do acidente que está acontecendo. Né? A intensidade do trauma para você ter uma fratura da bacia ou uma fratura do fêmur é muito grande. Então, a velocidade dessas pessoas que estão em cima desses veículos automotores está sendo muito maiores. Tá? Como existe uma frase... para nós, eu especificamente, que trabalho muito com criança, é que dizia que um ortopedista pediátrico vai ver em toda a sua vida de trabalho, no máximo 1 ou 2 fraturas do colo, do quadril da criança. Né?
E hoje eu posso falar para o senhor que eu já vi mais de 10. Eu tenho 15 anos, 17 anos de trabalho. Por quê? Essas crianças estão andando de moto junto com os pais numa velocidade muito maior. Então, os traumas estão aumentando, o número de trauma está aumentando e a intensidade de trauma e a gravidade do trauma está aumentando. Para o senhor ter uma ideia, também levantamento do SUS, nós tivemos um aumento isso dados do Ministério, de 2003 para 2013, em torno de 250% do número de motocicletas no Brasil. Tá? Enquanto que a população de 2003 para 2013 subiu 11%. Então, nós estamos vivendo uma epidemia de motocicleta, né? A gente pode dizer que a gente tem a quantidade de motocicletas na cidade, nos estados, está aumentando muito grande. E a conscientização do trânsito, infelizmente, não aumentou proporcionalmente ao número de motos. Eu até vejo uma explicação, eu tenho pensado muito sobre isso. Como é um veículo, vamos dizer que a locomoção é muito mais barata do que qualquer outro, o financiamento para a obtenção desses veículos também foi bastante fácil de obter. O que a gente vê é que o número de motos, sobretudo pequenas motos, aumentou muito, muito. E isso, os cuidados que deve ter para a utilização não são... a gente volta à questão inicial, que é a questão da educação para o trânsito. Muito provavelmente isso está diretamente ligado ao número de acidentes. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta. É possível ter uma ideia qual é a região do corpo de maior incidência de acidentes? Com certeza isso varia muito do tipo do acidente, né? O tipo de veículo, qual o tipo de colisão, né? Se você tem uma colisão frontal, uma colisão lateral, até uma colisão traseira, isso vai variar muito. Mas, via de regra, os ossos longos, os ossos do membro inferior, são onde a gente verifica maior tipo de fraturas dos acidentes motociclísticos. A gente até fala que, infelizmente, o paralama da moto são os joelhos, são as pernas das pessoas, né? Então, por menor que seja o trauma, os membros inferiores, eles são os que estão mais suscetíveis a esse trauma e acabam tendo realmente o maior número de lesões. Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar é como é feito a avaliação de um paciente? E aí eu dividiria grosseiramente em dois tipos de paciente. Aquele que tenha um problema qualquer, um problema congênito, e aquele proveniente de um acidente. Como é feita a avaliação? A minha pergunta vai no sentido de como é feita a avaliação e depois qual a indicação do procedimento, vamos chamar médico. Bom, acho que a primeira parte da pergunta do senhor é as pessoas que nos procuram por um problema ortopédico, um problema congênito não traumático, vamos dizer assim. Acho que isso a gente começa sempre com uma boa conversa com o paciente, que a gente chama de anamnese, né? Aquela boa conversa com o paciente, tirando todas as informações que a gente julga necessário, e para começar a criar na nossa cabeça o que a gente chama de hipóteses diagnósticas. A gente abre um leque na nossa cabeça e esse leque vai nos direcionar tanto na hora que a gente for examinar esse paciente, quanto na solicitação do que a gente chama de exames complementares, o raio-x, a ressonância ou outro que a gente julgar necessário. Mas ninguém pode abrir, eu acho que o médico não pode abrir mão do grande dogma da medicina, que é a avaliação clínica, né? O paciente tem que ser avaliado, você tem que pôr a mão nesse paciente e examinar, porque é naquele momento que aquele seu leque vai diminuir para algumas hipóteses, e depois você vai pedir o exame para elucidar a sua hipótese. Acho que a consulta médica pode ser dividida nesses dois grandes momentos. A conversa que a gente tem preliminar e depois o exame físico bem detalhado, que é o dogma da medicina, né? Acho que
O exame físico, o exame clínico é sempre superior a qualquer tipo de exame complementar, né? E com relação à causa traumatológica, a gente pode também dividir esse atendimento hoje em dois, né? O atendimento pré-hospitalar, aquele que acontece no local do acidente, onde a gente tem equipes hoje no Brasil e no mundo, como tendo a França como grande precursor do atendimento pré-hospitalar, que a gente diz, né? Que hoje a gente tem no Brasil, que a gente conhece como o SAMU. E esse serviço faz com que você, desde o início, você já começa a ter o atendimento médico, né? E que é a imobilização, que é a contenção de algum tipo de hemorragia ali no local. E, se necessário, tomar providências, protocolos médicos locais, que mesmo que não seja um médico, que seja ali sim um atendimento, uma equipe de enfermeiros, de técnicos que estão atendendo ali no momento, mas que estão sendo via fone, via rádio, tendo o seu sua cooperação médica no local. E esses pacientes são encaminhados, né, até a unidade de emergência nossa aqui na cidade, que é a Santa Casa de São Carlos, onde é feita uma avaliação por uma equipe de início clínica, né, e nós temos todos os especialistas ali à disposição. A gente tem o que a gente chama de ATLS. A ATLS é um protocolo que você visa o atendimento dentro das suas prioridades, né, que é o que a gente chama de ABCD, que é A, que a gente vê as vias aéreas, se ele tem condições de respiração, tá? A circulação, e a parte neurológica, e depois, por último, seria a parte ortopédica. Então, o que eu sempre chamo a atenção é, não dê sua importância única e exclusivamente às fraturas. O paciente tem que ser visto como um todo. Como eu falei no começo para o senhor, para você ter uma fratura de fêmur, para você ter uma fratura de bacia, que é uma coisa comum de se acontecer no acidente, a energia que esse corpo recebeu é muito grande. Então, a gente tem que verificar se o cérebro dele não teve nenhum tipo de lesão, se a parte abdominal, torácica dele também não teve nenhum tipo de lesão. Porque isso sim vai causar uma sequela muito maior do que uma fratura. Então, assim, respeitar esse protocolo de atendimento. Então, chegando na minha área, quando a gente termina todo, descarta qualquer tipo de lesão cerebral, qualquer tipo de lesão circulatória, uma lesão de grandes vasos, alguma coisa, ou uma lesão abdominal que pode causar uma hemorragia, e de repente a gente vai fazer o atendimento das lesões que ocorreram. Via de regra também, lesões de ossos longos causam grandes sangramentos. Então, mesmo que você tenha uma fratura que seja fechada, que não tenha nenhum tipo de contato com o meio externo, a gente tem que lembrar que aquela fratura teve um sangramento, uma hemorragia interna, e que isso pode causar num paciente algum tipo de repercussão hemodinâmica que deve ser tratada. Então, todas as fraturas devem ser bem valorizadas, né? Então, tratamos, a gente faz uma imobilização inicial e aí vai fazer todo o protocolo de atendimento de acordo com a fratura, uma avaliação da fratura, tudo o que vai ser feito com essa fratura, né? Nem todas as fraturas são fraturas de tratamento de urgência, a gente não precisa fazer um tratamento no momento. Elas podem ser tranquilamente, o paciente ser internado, estabilizado e depois tratado definitivamente cirurgicamente. Tá? As fraturas que têm contato com o meio externo, que a gente chama de fraturas expostas, sim, essas são de tratamento de urgência, devem ser intervidas no momento, né, do atendimento, e esses pacientes são levados muitas vezes ao centro cirúrgico para tratamento dos ferimentos e estabilização da fratura, ou definitivo, ou a posteriori, definitivamente. É possível determinar um tempo mínimo de recuperação? Volto a gente... Nem sei se a pergunta está bem colocada, mas volto a dizer para o senhor que isso a gente tem que ver o que os ortopedistas gostam de chamar de personalidade da fratura, né? Muitas vezes você tem uma fratura simples, mas que a lesão do invólucro ósseo, muscular e cutâneo é muito grande. E essa evolução vai ser diferente de uma mesma fratura com esse invólucro mantido. Então, via de regra, a gente costuma dizer que uma fratura
vai se consolidar em torno de 6 a 8 semanas, mas a reabilitação do paciente com certeza é muito superior a isso. O aumento da intensidade do trauma faz com que as lesões em volta do osso são maiores e com certeza vai interferir no processo de consolidação da fratura. Bom, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: quais os avanços que a ortopedia teve, podemos estipular aí décadas, tanto com relação a materiais como com relação a técnicas cirúrgicas? Bom, Antes da sua resposta, eu só gostaria de dizer rapidamente como que a área de biomateriais vê os materiais à disposição para essa área. Relacionando metais, o que eu tenho podido observar nesse longo andar aí da área de biomateriais é que passamos, já vou pegar os mais consolidados, passamos aços inoxidáveis, ligas de níquel titânio, ligas de cobalto, cromo, molibdênio e ligas, quando eu digo ligas, ligas metálicas, e ligas metálicas de titânio, que é o grande avanço, ou tem sido o grande avanço, tanto para a ortopedia como para traumas de faces e para implantodontia de uma maneira geral. Implantodontia em odontologia, quase que 100% dos implantes são feitos de titânio, eles chamam de titânio comercialmente puro, titânio que tem grande pureza, e na área de ortopedia, uma liga de titânio, 6 alumínio, 4 vanádio, que é a mais difundida no mundo, mas que tem problemas principalmente com relação ao preço, e são duas empresas no mundo os fabricantes dessas ligas, um nos Estados Unidos, outro na China. Dito isso, eu gostaria de recolocar a questão. Como que você vê quais são os avanços de materiais e de técnica cirúrgica? Bom, antes, acho que uma frase que eu li nesses dias, quando eu fui recebido o convite, é que, sem dúvida alguma, professor, o grande avanço na ortopedia nos últimos décadas estão no desenvolvimento dos biomateriais. Tá? A revolução nas técnicas, nos implantes ortopédicos está exatamente no desenvolvimento de biomateriais. Bom, a grande discussão que a gente tem hoje na ortopedia é qual o melhor tipo de material para colocar em contato com o osso. A gente sabe que o osso já sofreu, falando na traumatologia, um impacto da fratura, né? E naquele momento ele já não está normal, ele já é um osso que já não tem a sua circulação adequada por conta da fratura e já não tem a mecânica mais adequada por conta da imobilização que ele já está sofrendo, e nós vamos causar um novo dano na hora que a gente for fazer o tratamento cirúrgico. A gente vai fazer o acesso, que vai ter que soltar todo o grupo muscular, e que isso vai mexer com o que a gente chama de biologia óssea. E em determinado momento nós vamos ter que colocar um implante ósseo, seja para substituição, que seria a artroplastia, que seria a próteses, né? Ou seja, para colocar um implante como um tutor, para levar a consolidação óssea, né? Então, a reação do osso para com esses implantes é o que a gente discute bastante. O desenvolvimento de novas ligas, como o senhor acabou de dizer, o desenvolvimento de novos materiais, fez com que esses implantes cada vez ficassem menos agressivos. Tá? As alturas dos implantes diminuíram. Antigamente eu tinha placas até meio centímetro, 8 milímetros de espessura. Hoje eu coloco uma placa de 2 milímetros de espessura de titânio. Tá? Então a diferença que isso fez para nós é muito grande. Eu utilizava parafusos de 4,5 milímetros de espessura, hoje eu uso um parafuso de 2,7, 3 milímetros de espessura.
Tá? Então, o desenvolvimento dessas biomateriais fez com que a gente agredisse menos o tecido ósseo. Tá? E isso fez com que esses tecidos ósseos evoluíssem muito melhores com esses implantes. Tá? Nós mudamos muito o nosso conceito de redução da fratura. Antigamente, o senhor já deve ter visto aquelas imagens onde o fêmur estava quebrado e a gente tinha uma placa, muitas vezes, de 18 parafusos, com todos os 18 parafusos sendo implantados naquele tecido ósseo. E hoje a gente faz a mesma cirurgia com uma placa de 18 parafusos, só que utilizando 6 parafusos, 3 acima do foco da fratura e 3 abaixo, e deixa o seu osso trabalhado de uma forma mais biológica e mantendo um alinhamento articular adequado. Mas, com certeza, a ideia nossa, o nosso desenvolvimento hoje é agredir cada vez menos, e esses biomateriais têm nos dado essa possibilidade. Hoje a gente tem implantes até bioabsorvíveis para criança, que é para nós uma coisa fantástica. Quando você coloca um implante numa criança, obrigatoriamente você vai ter que tirar esse implante. E agora você utiliza um implante bioabsorvível, daqui 1 ano, 2 anos, esse implante já não está mais lá, a fratura está consolidada e livramos essa criança de um novo procedimento cirúrgico. Quer dizer, você diria que foi a técnica que fez o desenvolvimento melhorar o desenvolvimento do biomaterial, ou foi o desenvolvimento do biomaterial que fez avançar a técnica? Como o senhor disse, eu acho que os dois juntos, né? A gente não pode falar eu acho que tudo isso foi trabalhado junto, né? Com certeza, a gravidade aumentando e a nossa demanda de melhores materiais fez com que os engenheiros trabalhassem de uma forma a nos suprir essa necessidade, né? Então, eu acho que os dois trabalharam bem juntos, né? E o que é muito importante, e o senhor fala muito bem a respeito disso, é a necessidade do que esse implante que está lá dentro suporte todos os esforços oriundos da contratura muscular, né, das forças inerciais, das forças cíclicas que eles vão ser submetidos, tá? E ainda tem que resistir ao desgaste que ele vai ter entre a face, osso e o material, que é uma coisa que vai ter natural. Então, a hora que a gente conseguir com que tudo isso seja ideal, tá? Muitas das falhas que a gente apresenta hoje, eu acho que elas vão diminuir bastante. Eu ainda quero insistir numa questão que é o seguinte: é perfeitamente possível no laboratório fazer uma simulação da distribuição de forças, fazer o ensaio de fadiga cíclica, pressupondo algumas cargas aplicadas, e como a gente consegue determinar a priori onde serão os maiores lugares de incidência de tensão. Então, é possível fazer um ensaio, vamos dizer assim, bastante perto da utilização de fato. No entanto, nós não podemos esquecer o seguinte, que o organismo vivo, ele não consegue ser simulado no laboratório porque tem questões muito mais abrangentes. Você tem um fluido passando ali, tem íons cloreto. Quando se pensa em íons cloretos, normalmente se pensa na possibilidade de corrosão. Mesmo materiais que não sofrem ou não sofram corrosão, se você tem uma inflamação localizada, há um abaixamento do pH. Com o abaixamento do pH, é perfeitamente possível você ter um processo de corrosão, o que você não teria no organismo sem qualquer problema. Então, do ponto de vista dos ensaios em biomateriais, esses ensaios avançaram muito, reproduz, vamos dizer, um pouco melhor a situação real, mas não podemos esquecer, eu sou bastante cuidadoso com isso, depois com a aplicação clínica efetiva do biomaterial. Uma vez dito isso, eu gostaria de passar para uma outra questão, que é ou são quais as causas de falhas e quando precisa
trocar o biomaterial, a prótese, da sua experiência aí no dia a dia? Sem dúvida alguma, eu posso falar que as causas de falha seriam 3. Tá? Eu acho que a primeira é o tipo de biomaterial que você coloca, né? A segunda seria a técnica cirúrgica. Tá? O erro da técnica cirúrgica, com certeza, você não respeitando o que a gente chama de técnica, esse procedimento está fadado a um erro. E o terceiro seria a escolha inadequada dos pacientes. Tá? Eu acho que são três coisas que precisam andar muito caminhado. Como dizia um velho médico, amigo meu, que era meu pai, ele falava que tem muita gente que não vai ter indicação de prótese, porque não tem perfil para receber uma artroplastia de quadril, uma artroplastia de ombro. Tá? Então, o erro do paciente também é muito importante. Então, são esses é um tripé que tem que caminhar muito junto, né? Você tem um material adequado, você respeitar a técnica do procedimento e ter uma confiança muito grande que esse paciente vai obedecer o que a gente fala, o que a gente conversa, né? Não adianta você fazer uma prótese, você fazer uma síntese, uma cirurgia para fixação de uma fratura e esse paciente não seguir as nossas recomendações, está fadado a falha também. Então, acho que com certeza são esses 3 fatores. Ainda entre os 3, qual que é vamos dizer, o mais reincidente? Olha, nós estamos, infelizmente, o Brasil muitas vezes nos dá condições de que os materiais não estão adequados, como falam, né? Então, eu já tive casos de falhas de materiais, onde depois no estudo em algumas universidades mostraram falhas na liga do material e que não era para ter falhado num período tão curto, tá? Então, eu acho que todo mundo passa por uma curva de aprendizado e que em determinado momento você pode falar que a técnica você domina e que se você tem uma falha por algum outro motivo. Então, eu acho que varia muito, professor, do período da nossa vida de trabalho, né? Hoje eu posso falar para o senhor que se eu tiver uma falha em determinados procedimentos, alguma outra coisa que não a técnica deve ter sido responsável, né? Então, acho que é difícil falar qual é a mais importante. Eu acho que cada um no seu período e cada um na sua porcentagem realmente tem sua importância. Mas o importante é que falhou e aquele paciente vai ter que ser revisado, como o senhor me perguntou, né? Então, aí nós temos que pensar no que vamos fazer. Deixa eu te fazendo uma pergunta. O que eu tenho observado que hoje engessa-se menos do que no passado. Isso se deve ao quê? Apuração da técnica, sem dúvida alguma. Hoje a gente, graças às técnicas cirúrgicas que nós temos, aos materiais que nos permitem isso e a ideia da biologia, né, sabendo com que aquela articulação imobilizada vai causar uma rigidez e uma reabilitação muito mais prolongada, fez com que você, na traumatologia principalmente, falando dos acidentes, dos tratamentos das fraturas, fez com que nós, utilizando a técnica, nós praticamente isentasse a utilização de imobilização engessada, né? Então, quando você faz uma cirurgia, como traumatologista, é fazer com que aquela função volte o mais normal possível e hoje o mais rápido possível. Então, eu opero o seu ombro, eu quero que em 2, 3 semanas você já esteja movimentando esse seu ombro para que ele reabilite muito mais rápido do que se eu deixasse ele imobilizado 6, 8 semanas até o osso ter a consolidação. Então, hoje, com esses materiais e com os tipos de materiais, porque além da liga ser uma liga mais forte e nos dar uma resistência maior com implantes de perfis muito baixos, tá? Nos permite com que ele tenha uma estabilidade importante e suficiente para que esse paciente tenha uma mobilidade precoce após a cirurgia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, eu acabei passando por isso, mas eu ainda gostaria de voltar, que é o seguinte: para que haja o processo de ósseo-integração,
quer dizer, a integração da fratura, é necessário que não haja movimento entre as partes fraturadas. Eu gostaria que você desse uma informação um pouquinho mais técnica sobre esse aspecto. Isso mudou um pouco também na última década, tá, professor? A partir da década de 90, finalzinho da década de 90, comecinho do ano 2000, como eu falei para o senhor, nós mudamos muito o conceito de estabilidade fraturária. Antigamente a gente achava que a gente tinha necessidade da que a gente chama de estabilidade absoluta da fratura, tá? E exatamente os fragmentos ósseos não tivessem nenhum tipo de movimento entre eles, tá? Então por isso que a gente fazia aquelas vias enormes e colocava aquelas placas com aqueles 18 parafusos que eu comentei com o senhor. Hoje a gente preconiza o que a gente chama de estabilidade relativa. A gente dá uma estabilidade para o osso suficiente para que ele desenvolva a consolidação óssea, respeitando toda a biologia em volta da fratura. Uhum. Tá? Então, a gente trabalha do que a gente chama... a gente não tem acesso mais, muitas vezes, ao foco fraturário. A gente faz cirurgias distantes. Então, eu tenho uma fratura no meio do braço, né? Então, eu faço um corte aqui, e eu utilizo de acessos intermusculares, que não tem lesão, que não vou ter problemas vasculares ou nervosos, e eu faço a fixação só distal e proximal. E mantendo o alinhamento, o comprimento do osso, tá? E não me importando o que está entre essas duas áreas, desde que eu mantenha o alinhamento. Então, isso foi um conceito novo ali, que começou no final dos anos 90, exatamente com a biologia da fratura. Então, hoje a gente utiliza cada vez menos de material, né? A quantidade de parafusos acabaram sendo até menor porque você faz essas cirurgias biológicas que a gente chama, né? E os resultados realmente se mostraram muito superiores, tanto para a reabilitação e quanto para o grau. Porque quando você fazia aqueles acessos muito grandes, o que a gente chama de desvitalização, a gente acabava machucando toda a irrigação sanguínea do osso, a chance de falha do material era maior. Mas, de qualquer forma, você tem que manter uma estabilidade efetiva. Mas não é mais aquela estabilidade absoluta, onde a gente tinha o que a gente chamava de consolidação per primem, ou consolidação primária, onde você mantinha os focos fraturados unidos e absolutamente imóveis, e existia praticamente a fusão daquela área sem nenhum tipo de formação de calo ósseo, né? As células se transfixavam entre um foco e outro e formavam o osso ali naquele foco fratural. Hoje, a gente faz uma consolidação secundária, onde toda a biologia do foco da fratura é respeitada e as células que estão ali naquela região acabam formando um calo ósseo secundário, e que é que a gente vê aqueles calos grandes, aqueles calos mais exacerbados, que são exatamente por consolidação secundária. Você mantém uma estabilidade relativa, guiada, respeitando toda a técnica cirúrgica, a quantidade de parafusos necessários, a grossura da placa que você vai colocar. Então, hoje a gente tem placa para tornozelo, a gente tem placa para fraturas da tíbia mais distais, a gente tem placa para fraturas das tíbias proximais, a gente tem placas para fraturas do meio da tíbia específicas de tamanho, de número de parafusos, tudo que faz com que eu faça uma cirurgia muito menos agressiva, consiga essa estabilidade relativa que eu falei para o senhor e proporcione uma chance de consolidação maior do que quando você desvitalizava o osso e tirava toda a biologia do foco fraturário. Uma outra questão que eu gostaria de colocar, claro que existe divisões de tamanhos de placas e espessuras, mas, na sua opinião, nós vamos chegar num momento, a minha pergunta é porque já é possível fazer isso. O que eu gostaria de saber se é interessante ou não, você individualizar o paciente. Ou seja, para um paciente tal, eu preciso de placa de certo tamanho, com certo número de parafusos, e fazer isso, por exemplo, pelo processo de CAD/CAM. Hoje é perfeitamente possível, perfeitamente possível
E dependendo da situação, quando eu falo possível, fazer é uma coisa, agora possível entregar dentro de um determinado período é outra. Né? Hoje a gente... Você viria com bons olhos isso ou não? Não, é lógico que a individualidade da fratura é uma coisa, cada fratura é uma fratura, cada fratura você, mesmo hoje, com todos esses avanços que a gente tem nos materiais que nos são oferecidos, vai ter aquela fratura que realmente ele não se encaixa. Né? Então, a possibilidade de você ter essa individualidade já é utilizada em grandes... Por exemplo, você hoje faz uma prótese individual para uma ressecção de tumor, você consegue trazer do laboratório uma M-pelve daquele tamanho, tudo feito sob medida. Mas no dia a dia, a gente, com o que nos é oferecido, a gente consegue tranquilamente ter resolutividade acima de 95%, 98% das fraturas que nos é oferecido. Tá? Com o que a gente tem, principalmente no sistema suplementar, no sistema privado. Lógico que no SUS, a gente tem uma dificuldade maior ainda. Parece que agora o SUS está entendendo da importância desses novos materiais que estão aí, que estão disponíveis, e um paciente do SUS não vai aceitar você falar para ele que não conseguiu fazer a cirurgia dele, simplesmente porque o sistema público não me permite utilizar aquele material. Então, hoje parece que, até no sistema público, nós vamos ter uma revolução no uso de materiais. Mas, com certeza, a individualização de cada tipo de paciente seria o futuro perfeito. Eu tenho uma fratura com algum tipo de programa, eu te encaminho para o laboratório, o senhor me manda até a disposição dos parafusos para aquele determinado fragmento ósseo, para aquele outro fragmento, seria perfeito, seria com certeza uma coisa perfeita, né? Que só tem para facilitar para o médico e beneficiar o paciente, né? Com certeza. Porque fala-se muito em processo CAD/CAM, por exemplo, a odontologia, ou mesmo a área de cirurgia bucomaxilofacial utiliza bastante, tem utilizado bastante. A odontologia em restaurações, principalmente de cerâmica, de zircônia, isso é feito tudo por um processo CAD/CAM. E tem uma outra propaganda muito grande que são as impressoras 3D. No entanto, esse conhecimento, ele vem desde antes da década de 50. A engenharia mecânica já usava o processo CAD/CAM antes de 1950. Qual foi o grande avanço nessa área? Foi o avanço principalmente na informática, e esses programas que alimentam o computador e o computador alimenta a máquina, esses programas foram melhorando muito. Então, dando um exemplo concreto, você pode fazer hoje uma tomografia e aquela imagem você transfere para a máquina. Então, CAD é o computador assistindo o projeto, e essa imagem vai para a máquina, que é o CAM, que é a máquina assistida pelo computador. Então, essa informação vai para a máquina e a máquina consegue fazer. Prótese dentária é muito comum. Muito comum, está sendo utilizado também nos casos de cirurgia reconstrutiva, de tumores, né? Então, a gente tem feito muito isso já. Lógico, assim, a gente não tem acesso a isso aqui, mas eu vejo muito nos congressos, tudo, principalmente para reconstrução de grandes articulações, principalmente tumores que acometem a cintura pélvica, e que antigamente a gente simplesmente ressecava toda a pelve. Hoje, com esses programas, com essa possibilidade, tem sido possível a substituição desses fragmentos ósseos ressecados e com resultados bastante satisfatórios, com certeza. A nossa luta é tornar isso, vamos dizer, um preço acessível para o povo de uma maneira, de aplicação para o povo. Eu queria voltar à questão do SUS. Qual a informação que você dispõe sobre o SUS e o tipo de material? Você até começou a falar, mas eu gostaria de dar uma informação um pouquinho mais precisa. O tipo de material na área de ortopedia que o SUS fornece. E dizer sobre a importância do SUS no auxílio desses tratamentos.
O SUS, O infelizmente... SUS é o Sistema Único de Saúde. Né? É o sistema público nosso. Sistema público nosso, exatamente. Público nosso. O SUS, quando foi criado, realmente tinha um desenho que realmente era fantástico e que teve sua funcionalidade muito grande no início, mas que, infelizmente, ele não acompanhou tudo que poderia acompanhar. Não vou nem entrar no ponto de vista de remuneração médica ou hospitalar, que, infelizmente, a gente vê isso todo dia, o quanto que as instituições que trabalham com esse Sistema Único de Saúde apresentam dificuldades financeiras. Mas o material que a gente disponibiliza do SUS, ainda do ponto de vista de materiais para osteossíntese, para tratamento de fixação de fratura, tá? Ainda é um material antigo, é um material que realmente não cobre tudo aquilo que a gente conversou, da possibilidade de menos agressão. Lógico que a técnica cirúrgica que a gente utiliza hoje já não é a mesma quando esses materiais foram utilizados. A gente faz muitas vezes cirurgias com as técnicas novas, utilizando os materiais antigos, os materiais que o SUS... Nós dispomos de placas de titânio no SUS, tá? As nossas placas são ainda de liga ou de ácido inoxidável. E as placas ainda, muitas vezes com aqueles perfis mais altos, que faz com que a gente tenha algumas restrições na utilização dela. E com relação aos implantes, também são implantes, não são esses implantes, essas artroplastias, essas próteses de substituições, não são essas próteses de última geração, que a gente vê aí com titânio, liga de cerâmica, o polietileno de alto peso molecular. A gente utiliza as próteses, ainda no Brasil, a prótese de ácido inoxidável, né? Seja ela com a utilização do cimento ou não cimentada, e que ainda, infelizmente, nos restringe na utilização na idade do paciente, né? A gente sabe que as próteses hoje, com a evolução da prótese, nos permitiu tirar aquele dogma que era utilizar em pacientes acima de 55, 60 anos, o desenvolvimento dessas ligas, desses compósitos, dessas superfícies cada vez cujo atrito diminuía, fez com que a gente diminuísse também a idade do paciente da prótese. Então, muitas vezes, um paciente do SUS que precisa colocar uma prótese faz com que esse paciente acabe tendo jovem que precisa de uma prótese, precisa solicitar via judicial para que o município ou o estado faça a compra dessas próteses de última geração. Então, infelizmente, a gente não tem acesso ao SUS, né, desses materiais que estão revolucionando o tratamento ortopédico, né? Mas acredito que nos próximos anos até já existe um caminho feito isso, que realmente algumas das coisas sejam disponibilizadas para o Sistema Único de Saúde. Mais uma questão de grande interesse é o seguinte: eu gostaria que você falasse um pouco sobre a porosidade ou a osteoporose, a porosidade causado no sistema biológico e quais suas implicações e por que isso acomete mais a mulher do que o homem. Bom, a osteoporose, tá, é uma doença hormonal, né? A gente não tem dúvida disso, e que com o envelhecimento da população, no início do século passado, a gente tinha uma perspectiva de vida de 45, 50 anos. Hoje nós temos uma perspectiva de 76. Em 100 anos nós praticamente dobramos nossa perspectiva de vida. E isso fez com que a osteoporose, com certeza, começasse a dar suas implicações, que já davam nas mulheres, e agora passou também a dar as suas implicações nos homens. Tá? Eu costumo dizer que, na verdade, o osso sempre vai ser o órgão do corpo que sempre vai ter mais cálcio do corpo, mesmo no momento de maior osteoporose. Mas até o momento do início da osteoporose, o osso tem como seu grande guardião o hormônio, né? E que dá uma regulada nas finanças ósseas ali, faz com que o cálcio seja guardado de uma maneira mais adequada. Então, na mulher, a partir da 4ª década, e no homem, a partir da 7ª, 8ª década,
com a diminuição do estrógeno e testosterona, a gente sabe que há uma desregulação na troca do cálcio, tá? E a gente começa a ter uma desmineralização óssea progressiva. E o que é osteoporose? A osteoporose nada mais é do que um aumento na chance de fraturas espontâneas pelo corpo, né? Então, para nós ortopedistas, a grande fratura é a osteoporose, que é a fratura do colo de fêmur, tá? Que isso vai implicar numa necessidade de procedimento, seja ele por fixação, né, por uma síntese, né, ou seja ele por uma substituição, uma artroplastia. O grande problema da cabeça do fêmur é que ele tem uma irrigação peculiar, né? Ela recebe irrigação de algumas artérias e que quando você tem a fratura do colo de fêmur, essas artérias deixam de nutrir a cabeça do fêmur, tá? Então, em grande número, essa fratura evolui para o que a gente chama de necrose da cabeça do fêmur, tá? O colapso da cabeça. Por isso que hoje, nos pacientes acima de 55, 60 anos, a gente opta por uma artroplastia de quadril, tá? É lógico que caímos naqueles parâmetros de você escolher o paciente de uma maneira adequada, né? Não é todo mundo que vai estar apto a colocar uma artroplastia, mas a gente já opta, porque o resultado realmente hoje, principalmente se a gente for pensar em todas as artroplastias que são feitas no corpo, a que é mais desenvolvida e o que o resultado realmente é muito bom é a artroplastia de quadril. Hoje, você faz uma artroplastia de quadril bem feita, respeitando todo a técnica e o paciente elegendo o seu paciente correto, por uma durabilidade aí de 20, 25 anos, né? Com tudo que a gente tem de mais moderno, as ligas de cerâmica. Hoje a gente utiliza ácido de titânio com a utilização do cimento de metilmetacrilato e a superfície da cabeça do fêmur de cerâmica, e aí caímos na divisão de águas, o que utilizar no acetábulo. Se a gente vai utilizar um acetábulo de cerâmica, de polietileno, aí cada um tem sua escolha, não existe um consenso, mas que tem uma durabilidade muito grande, né? Então, a osteoporose para nós é igual à artroplastia total de quadril. Estima-se que são feitas 800 mil artroplastias de quadril por ano no mundo, né? Então, seja ela primária, secundária, seja ela por trauma ou por artrose. Então, a quantidade de cirurgias que são feitas anualmente de reposição do quadril é muito grande. Então, a importância do desenvolvimento da artroplastia de quadril é imprescindível, né? Então, cada vez mais, cada vez melhor. Em 15 anos eu posso falar para o senhor que eu já não sei mais qual é a prótese que se usa, né? De tanta coisa nova que se surge, né, nesse tópico, né? Então, a osteoporose com certeza causa para nós um gasto muito grande, né? Um gasto muito grande e uma necessidade de estudos de reimplantes muito grandes, porque o paciente está vivendo mais com qualidade melhor. Então, o paciente de 60 anos, muitas vezes não tem mais 60 anos. A gente olha para ele e tem uma idade de atividade diária de um paciente de 45, 50 anos. Então, a gente não pode mais só olhar na carteira de identidade dele e decidir qual é o implante ideal. Interessante. Isso é muito importante. E gostaria que você também desse uma ideia sobre... Aqui eu até quero fazer um pequeno preâmbulo, que é o seguinte. Na nossa cultura, nós estamos acostumados a fazer manutenção, sobretudo de carro. O brasileiro falou em manutenção de carro, ele faz. De suas residências, alguma pequena manutenção. E da saúde, nenhuma. O que é que você indicaria como manutenção, ou da prótese, ou da saúde, ou do sistema todo? Enfim, o que você sugeriria ou indicaria como manutenção? Eu acho que saúde começa no seu dia a dia, né? Não é só tomar remédio, não é só procurar o médico. Eu acho que saúde é como você se cuida, né? Então, a alimentação,
a atividade física, o peso, tudo isso vai influenciar não só no coração, que todo mundo fala assim, o cardiologista me mandou perder peso, mas nas suas articulações, né? Para a gente ter uma ideia, em determinado momento do apoio, o quadril recebe quase 2,5 vezes o peso corpóreo, né? Então, se você está pesado, o seu quadril está sofrendo mais, então ele vai desgastar mais, com certeza. Se você colocou uma prótese e está pesado, essa prótese não vai durar os 20, 25 anos como a gente orientou. Então, tudo isso vai influenciar com certeza na sua vida. Então, o paciente me pergunta, a artrose é doença? Eu falei, sim, é doença. Tá? É doença para quem tem artrose com 25, 30 anos, porque utilizou o corpo errado, né? Então, tá pesado, fez esporte de uma maneira inadequada e fez com que a sua junta, a sua articulação gastasse mais. Tá? Ao mesmo tempo, a artrose para um paciente mais idoso eu considero como uma evolução natural. A gente sabe que a bioquímica muda no quadril e isso vai evoluir para um processo degenerativo intraarticular natural. Então, são duas situações diferentes. Então, como você se cuida, como você se mantém no dia a dia, vai influenciar em todo o seu corpo, né? Na parte circulatória, na parte muscular, articular, cardíaca, pulmonar. Então, tudo isso é importante. Então, acho que a saúde é como você utiliza o seu corpo, o que você faz com o seu corpo, né? Então, manutenção do corpo é utilizar ele da melhor forma, como o senhor falou, do carro, manter alinhado, balanceado e com os pneus corretos. Porque mesmo com o pneu murcho, mesmo com o desbalanceado, o seu carro vai andar para frente. Mesmo obeso, mesmo contra isso, você vai andar para frente. Mas com certeza a bomba do seu corpo, as suas articulações vão estar sofrendo. Muito bem, muito obrigado por essa bela aula. Espero que a gente tenha esclarecido um pouco mais e que o curso de biomateriais esteja, de fato, prestando um trabalho para a nossa comunidade. Por hoje é só.